E hoje eu queria partilhar uma mensagem convosco que tem a ver com o que é que nós faremos neste momento, o que é que nós vamos fazer num momento como este. E sabes, essa pergunta também já aconteceu há muitos anos atrás. Há uma pergunta feita por um dos profetas acerca disso. O que é que faremos? Sabes, em todos os momentos difíceis da nossa vida, essa é sempre a nossa pergunta. O que é que nós faremos? O que é que nós vamos fazer neste momento? O que é que nós temos que fazer neste momento para ultrapassar as situações que nós estamos a viver? E em momentos como este, a Bíblia tem respostas. A Bíblia dá-nos a direção certa. A Bíblia dá-nos condições para nós vermos e devemos proceder da maneira correta. E eu queria ler convosco o texto que está em 2 Reis. 2 Reis 6. Podem abrir comigo. Aqui nós vamos ver um exemplo de algo que estava a acontecer difícil, muito difícil para o povo em Israel. E diz a Bíblia que o profeta soube o que fazer naquela época. E eu acredito que nós vivemos estes tempos. Vivemos tempos em que Deus quer falar ao nosso coração para saber o que nós devemos fazer neste tempo e como devemos proceder. Então abram comigo em 2 Reis 6, versículo 8. Diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó meu rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde está para que envie e mande-me trazê-lo. E fizeram-de saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, senhor meu, que faremos? E sabes, este é um episódio que a Bíblia fala em que o rei da Síria estava preocupado porque sempre ele era derrotado em todas as batalhas. Até ao ponto em que ele ficou irritado e queria fazer algo contra o rei de Israel. Então fizeram-lhe saber que o problema não era o rei de Israel. O problema é que havia um profeta em Israel. E esse profeta, ele revelava cada uma das ações em que o rei da Síria já tinha preparado para arranjar algum tipo de armadilha contra o povo de Israel. Então, ele foi alertado pelos seus súbditos que esse profeta dizia o que é que eles já estavam a planear ao rei de Israel. E assim o rei de Israel protegia-se de tal maneira que eles não conseguiam nunca vencer nenhuma batalha. Aí o rei da Síria ficou irado com aquilo e disse assim: então é atrás desse homem que nós vamos atrás desse tal profeta de Israel. E então mandou eles irem, e eles souberam onde é que ele vivia e estava. Então diz a Bíblia que eles mandaram vários carros, vários cavaleiros, mandaram um grande exército para apanhar esse profeta. E de manhã, quando se levantou aquele que servia ao profeta, alguém que era um aprendiz, alguém que estava a aprender com o profeta, quando ele se levantou de manhã e abriu a porta da sua casa e olhou, e ele viu completamente a cidade completamente cercada e a sua casa completamente sitiada. E aquilo entrou um medo tal ao ponto de ele ir a correr para o profeta e dizer: o que é que nós faremos? Que faremos? Diz assim no versículo 15: que faremos? O que é que nós vamos fazer numa situação como esta, em que aparentemente não há nenhum tipo de solução? E a partir daí começa a nossa mensagem. O que é que nós vamos fazer num momento como este? Nós estamos a viver momentos um pouco parecidos, em que as pessoas estão a dizer: o que é que nós vamos fazer? Como é que nós devemos proceder? E sempre que alguém procede de alguma maneira, o que realmente acontece é que a gente tem visto que não funciona. Então, se calhar, se nós olharmos para o que Deus guiou
este profeta a fazer, nós podemos tirar daqui alguns princípios que eles podem nos ajudar a fazer alguma coisa que pode mudar as circunstâncias à nossa volta. Então vamos ver o que fez. Versículo 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Então, enquanto que o súbito profeta estava completamente desesperado, sem saber o que é que ia fazer, o profeta diz assim a ele: não, fica tranquilo, são mais aqueles que estão connosco do que aqueles que estão contra nós. Sabes, é incrível ver que há pessoas que em momentos difíceis conseguem ver coisas que os outros não conseguem ver. É tão interessante. Enquanto que o súbdito dele estava em completo desespero, o profeta estava em total confiança. Nestes momentos, são momentos chaves na nossa vida. Nos momentos de pressão, de intensidade, nos momentos de insegurança da nossa vida, são momentos chaves de a gente ver onde é que está realmente a nossa fé. Para o profeta não havia medo. Para o seu servo havia um medo tremendo. Sabes, é nestes momentos difíceis da nossa vida, momentos em que a gente não sabe o que é que há de fazer, que a gente tem que ter confiança em Deus. Ter certeza que Deus está connosco. O profeta, o que é que ele estava a ver que o outro servo não estava a ver? Ele estava a ver a mesma realidade, estava a ver as mesmas dificuldades, estava a ver as mesmas carruagens de fogo, as mesmas carruagens dos inimigos. Só que, ao mesmo tempo, ele estava a ver o que estava a acontecer no mundo espiritual. Ele sabia que Deus estava com ele, que Deus o guardava de todas as coisas. E não deixou que as suas emoções fossem abaladas pelas circunstâncias. Sabes, em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, em momentos de insegurança, e a primeira e imediata reação nossa é reagir às situações, é ficar com medo, é reagir baseados no nosso passado, baseados nas nossas experiências. Se nós já tivemos algum tipo de derrota, a primeira coisa, diante da pressão e diante das situações, vem imediatamente à nossa mente aquele pensamento de derrota. Mas se nós tivermos a capacidade de ver o que Deus vê, nós vamos ter capacidade de equilibrar as nossas emoções e nos lembrar que, e assim agir de maneira certa. Nos lembrarmos que Deus está connosco. Quem será contra nós em qualquer situação? Ele vai nos guardar de todo o mal. Ele disse que Ele nos guardaria de todo o mal, que Ele não deixaria nenhum mal chegar à nossa casa. Sabes, isso é uma profecia, uma palavra para nós até hoje. E o que acontece é que muitas pessoas às vezes entram em completo desespero. E olha o que aconteceu, olha o que o profeta fez. Versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Sabes, Deus já estava ali, mas o servo não estava a ver que Deus estava ali. A maioria das nossas circunstâncias da nossa vida, nós não conseguimos ver que Deus está lá a apoiar-nos e a proteger-nos. A gente fica em tal desespero. E o desespero o que é que faz? Ele abre janelas na nossa mente. Há quem fala, os psicólogos falam em janelas assassinas. São janelas que criam pensamentos de medo. E que esse medo o que é que faz? Ele faz-nos retrair. Coloca um medo tal que a gente não consegue nem pensar, nem consegue nem ver o mundo espiritual. Enquanto que o profeta estava em total confiança. Porquê? Porque ele sabia quem é que o tinha chamado para profeta. Ele sabia que Deus estava com ele, que podia vir o rei que viesse, que Deus o iria proteger e guardar. Sabes, nas situações difíceis, se tu reagires e não souberes equilibrar a tua emoção e pensar, e pedires a Deus, orares, para se abrirem os céus, para veres o que Deus está a ver. Deus já tinha enviado as carruagens de fogo, já tinha protegido, mas havia um desespero no coração daquele jovem. Mas no coração de Eliseu havia uma total confiança que Deus estava lá. Mas ele estava a ver o mundo espiritual. Ele estava a ver as carruagens de fogo. Estava a ver o que é que Deus já estava a fazer. Sabes, hoje eu recebi uma mensagem de manhã quando acordei. De uma irmã, ela mandou uma mensagem com umas fotografias em que a irmã dela tinha acabado de ser livrada. E ela diz assim: Deus, pastor, os anjos existem mesmo. Porque a minha irmã deixou
o aquecedor ligado e o aquecedor começou a ficar de tal maneira quente que começou a queimar o cobertor e já estava a entrar em chamas. E a minha irmã, sem dar conta, ela foi acordada, e por ter sido acordada, ela foi lá e apagou o fogo. Sabes, eu acredito em anjos, eu acredito que Deus está a mandar anjos em nosso favor, é Ele que nos guarda e nos protege, mesmo que a gente às vezes faça alguma coisa que não seja sábia, mesmo que às vezes a gente se deixe de alguma maneira não fazer o correto, Deus está-nos a proteger e a guardar em todas as nossas situações e problemas. Deus sempre nos vai livrar. Deus envia, o que é que ele estava a ver? Eliseu estava a ver um mundo espiritual. Mas ele diz uma expressão tão interessante. Ele diz: maiores são os que estão connosco do que aqueles que estão contra nós. Sabes, é isso que Deus já colocou à tua volta, já colocou aí na tua casa. Maiores são aqueles que estão contigo do que aqueles que estão contra ti. Esta situação não quer dizer que ela é fácil. A diferença entre ela ser fácil e ela ser conquistada é que é o exército que está a teu favor. E Deus já colocou. Só que às vezes tu podes estar a viver um momento em que os teus olhos estão fechados. E quando é que os nossos olhos, mesmo como cristãos, ficam fechados? Os nossos olhos ficam fechados sempre que a gente não consegue ver um mundo espiritual. Jesus falou disso. Ele disse que havia pessoas que estavam com uma cegueira espiritual, por isso não entenderem o reino de Deus. Porque se nós entendêssemos o reino de Deus é alegria, é paz, é justiça, é uma proteção sobrenatural de Deus, é uma guarda de Deus completa à nossa vida. E quando nós entendemos o reino de Deus, o que é que acontece? E nós conseguimos ver o que é que está-nos a proteger, de que maneira e de quem é que a gente faz parte. Sabes, tu não estás a ver o reino de Deus, eu quero te avisar. O reino de Deus, ele tem todas as coisas que são necessárias para ti. No reino de Deus, Jesus usou orando. Essa é a ligação. O reino de Deus, ele tem uma ligação. Tudo o que orares, tudo o que pedires em meu nome, eu te farei. Jesus orou ao Pai, abençoou o pão e multiplicou o pão. Jesus ensinou-nos a orar ao Pai. Para quê? Para todas as nossas necessidades serem supridas, mas também para haver livramento, proteção sobrenatural. O problema é que a gente às vezes não ora, mas o profeta sabia isso. Se tu queres num momento como hoje, avançar na tua vida, veres Deus a proteger-te, a guardar-te, faz a tua oração. Ora pelas tuas necessidades, ora pelas coisas que tu precisas, principalmente ora para Deus te abrir os olhos. Se tu não estás a entender o que está a acontecer, se tu estás com medo, se tu achas que há alguma reação que está a passar no teu coração, ora. Ora que Deus vai te mostrar os céus. Ora que Deus vai mostrar quem está a teu favor. E se calhar naquele momento em que tu estavas com completo desespero, tu vais sentir completa confiança. É isso que faz o reino dos céus. E olha o que aconteceu. Versículo 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fera, peço-te esta gente cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. E sucedeu, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre agora os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio da Samaria. Eliseu orou, e todos aqueles que eram os inimigos dele, imediatamente ficaram cegos. Mas diz a Bíblia que eles seguiram o conselho de Eliseu, dizendo: olha, vamos procurar então esse tal profeta, que ele vai estar em Samaria, é lá que ele vai estar. E eles foram cegos no entendimento, chegaram até Samaria, e quando chegaram a Samaria eles estavam completamente cercados pelo povo de Israel. E então ali diz a Bíblia que Eliseu mandou e orou para se abrir novamente os olhos, e imediatamente os olhos foram abertos. E naquela hora eles viram que estavam cercados. Sabes, há um poder tão grande naqueles que caminham com Deus que eles não entendem. Sabes, por este exemplo, o que é que a gente pode entender? A gente pode entender que mesmo os momentos que a gente está a viver, há algo a fazer. O que há algo a fazer é ter confiança e orar. Orar. A oração não tem apenas poder para abrir os céus, como ela tem poder para abrir o nosso entendimento. Para abrir e dar-nos entendimento e vermos o que Deus está a ver, e mais, e tem capacidade até para ferir o outro lado.
todo aquele que tem algo contra nós, tudo aquilo que o inimigo está a fazer contra nós. Quando tu oras, tu cegas o inimigo. Tu cegas a ação do inimigo contra ti. Então, se tu sentes essa insegurança, é talvez porque há janelas assassinas a entrar dentro de ti, a tentar te lembrar do teu passado, das situações que passaste difíceis. Mas agora tu és nova criatura, tu estás em Cristo. Todas as coisas velhas já passaram e tudo agora se fez novo. Isso significa o quê? Significa que tu agora caminhas com Deus. E se tu caminhas com Deus, tu agora também és feito profeta de Deus. Tu podes ter entendimento daquilo que Deus está a fazer no mundo espiritual a teu favor. Deus não coloca apenas anjos, como Deus responde às tuas orações, enviando ainda mais anjos, enviando ainda mais proteção. Mas Deus responde à tua oração também cegando a ação do inimigo contra ti, cegando a ação das trevas contra ti. A grande dificuldade nisso tudo é que o campo da batalha é na tua mente, é nas tuas emoções. Sabes, Deus já está a teu favor. O espírito e a carne, dizia Paulo, elas lutam uma com a outra. O que é a carne? A carne são as tuas emoções que ainda não estão transformadas, ainda não têm completa revelação daquilo que vem do espírito. Então, a vontade de Deus quer proceder no teu coração, mas a tua alma ainda não está completamente transformada, ainda é um processo, ela ainda não deixou ser um bom solo, como Jesus ensinou em Mateus. Ele ensinou que a palavra dele cai em diferentes solos, e há áreas às vezes da nossa vida, na nossa alma, que nós ainda não deixamos a palavra de Deus se tornar completa. E quando isso acontece, essas áreas são as áreas de insegurança, de medo ainda da nossa vida. Coisas que estão lá dentro da nossa alma, coisas que ainda não foram regeneradas pelo Espírito. A palavra quer entrar, mas como ainda há decepções, ainda há coisas que não foram resolvidas. Mas ainda não houve uma ação nossa que desse completo acesso à fé que está em Cristo. Porque o que é fé? A fé é acreditarmos completamente no amor de Deus por nós. Então isso libera a nossa alma. Quando tu estás magoado, estás triste, estás desanimado, o que é que acontece? Quando tu te lembras do amor que Deus tem por ti e tu o amas, tu tens confiança, gera-se em ti o reino naquela área em que tu não eras provido por alguma razão, talvez algum trauma que tiveste desde a infância. Se calhar o teu pai não foi um bom pai, e quando o nosso pai não é um bom pai, não é um pai provedor que cuida de nós, se calhar até o teu pai prometeu-te coisas que nem nunca cumpriu. Então às vezes é difícil tu acreditares que Deus vai ser um bom pai e vai responder às tuas orações. Isso são coisas que ainda estão na nossa alma, é o nosso campo de batalha. O que é que faz a palavra de Deus? A palavra de Deus regenera, ela coloca lá a visão espiritual, ela coloca lá: Deus é um bom pai e Ele sempre vai responder a todas as tuas orações. Ele não te vai dar cobra tu pedindo peixe, Ele vai te dar aquilo que tu pedes, entendes? É assim que é um bom pai. Só que às vezes a nossa alma ainda não é uma alma transformada. Então nós queremos andar, mas nós pedimos, mas duvidamos. Duvidamos porquê? Porque a nossa alma nos engana. Porque a nossa alma ainda não está regenerada. E o grande problema de todos nós é o quê? É nós equilibrarmos as nossas emoções. Nós deixamos que as nossas emoções sejam controladas pelo Espírito. Olha como é interessante. Aquela palavra que faremos demonstra o quê? Desespero. Desespero do quê? Porque aquele jovem nunca tinha visto, diante de uma situação daquelas, algum tipo de solução a não ser destruído ou ser conquistado. Só que Eliseu conhecia a Deus. Ele já não estava na alma. Ele sabia que isso podia acontecer, mas ele já estava no Espírito. Ele sabia quem estava por ele e quem é que o guardava e quem o livrava de todo o mal. E ao confiar nisso, o que é que aconteceu? O desespero não entrou nele. E o desespero, ao não entrar nele, não o cegou espiritualmente. E ele conseguiu ver as carruagens de fogo. Ele conseguiu ver aquilo que Deus estava a fazer espiritualmente. A enviar os seus anjos. Sabes, sempre que há esta expressão no nosso coração que faremos, ela vai sempre denotar um medo. E tem duas reações. Ou um medo completo, ou então a confiança que Deus está connosco. Sabes, tu queres avançar na tua vida, se tu queres fazer algo, não ter medo, vencer as situações num momento como este, tu precisas de ter uma visão espiritual. Mas essa visão, ela só vai acontecer em ti se a palavra de Deus entrar em ti e deixar regenerar cada uma das janelas assassinas da tua mente.
Tu vais ter que criar à volta das janelas assassinas da tua mente, que imediatamente criam medo, reações emocionais que te levam ao desespero, que te levam a fazeres alguma coisa para tentar resolver aquilo pela tua força. E imediatamente te cegam. Tu deixares que Deus construa através da sua palavra à volta delas a sua palavra. E a palavra, quando ela é mais forte do que a carne que está em nós, do que os nossos medos, receios, decepções, coisas que estavam lá implantadas. Quando a palavra é mais forte, tu começas a gerar em ti confiança. E o que acontece é que tu deixas de ter cegueira espiritual e começas a ver o que Deus vê. E começas a ver, começas a gerar em ti uma nova emoção, um entusiasmo novo. E começas a ver, não, se Deus permitiu que isto acontecesse, é porque Ele vai fazer alguma coisa na minha vida. Então, e quando tu oras, tu repreendes o inimigo e tu cegas a ação do inimigo. E a batalha espiritual que tu estavas a viver, tu começas a vencê-la, porque és tu que estás agora a agir contra toda a investida do inimigo. Sabes, tu precisas de aprender este princípio espiritual, que é deixar que a palavra faça vida em ti. Jesus explicou isso na palavra do semeador, que havia vários solos. Um solo que a palavra caía, que ao cair aquela semente, o que é que fazia? Era como a palavra cai dentro do coração das pessoas. Se houver coisas que estejam lá, espinhos, coisas que ainda não foram resolvidas, coisas que ainda te incomodam, coisas que ainda ferem a tua carne, sabes? Enquanto houver isso, ela fica abafada. Se ela entrar por um ouvido e sair pelo outro e não for praticada, o que acontece é que ela caiu à beira do caminho. Essa semente nunca vai dar fruto. A palavra de Deus nunca vai dar fruto. Tu podes ouvir que Deus te ama, que Deus te cuida, que Deus vai prover por ti, mas ela não vai gerar fé. Ela não vai gerar entendimento espiritual. Mas se o teu coração, se a tua alma for um bom solo, o que vai acontecer? Se a tua alma tirar todo o medo pelo amor que tu tens a Deus, e tiveres a coragem de tirar o medo, os receios do teu coração e começares a confiar em Deus e usares a tua fé, o que vai acontecer é que ela vai cair em bom solo dentro de ti. E o que ela vai gerar, o quê? Vai gerar fruto. Ela vai gerar fruto. E a Bíblia ensina que o fruto é 100 vezes mais. Ou seja, vai começar a gerar dentro de ti um entusiasmo, uma motivação, algo que tu vais começar a ver no mundo do Espírito. E já não vais ser tu que vais ser atacado, mas és tu que vais atacar. És tu que vais orar agora, repreendendo toda a ação que o inimigo está a empreender contra ti. Eliseu, a primeira coisa que fez foi cegar o entendimento todos aqueles que eram os seus inimigos, mas eles todos é que caíram numa cilada. Deus sempre vai fazer isso, vai nos proteger e guardar. Há tantos exemplos na Bíblia de inimigos de Israel que vieram contra Davi e que Davi orou e pediu conselho a Deus, foi até à torre, pediu: Deus, faz algo, Deus, tu queres fazer algo? E diz a Bíblia que ele nem precisou de lutar. O que aconteceu foi completamente o contrário. Deus destruiu todos os inimigos. Tantos exemplos que a gente vê disto na Bíblia. Sabes, se tu ousares veres o que Deus vê, tu vais começar a ver algo extraordinário. Então esta manhã eu queria, tu que estás aí em casa, que te colocasses, posicionasses em pé, aí na tua casa. Sabes, tu não tens visão espiritual. Eu vou fazer o que fez Eliseu naquele momento. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou orar por ti e vou pedir ao Pai para que te abra os olhos. Se tu estás num momento a dizer: o que é que eu farei numa situação destas? Eu quero te dizer, o Senhor vai abrir os olhos. Eu vou pedir a Ele para te abrir os olhos. Eu tenho a certeza que imediatamente vai-se tirar a cegueira do teu coração. E tu vais ver as carruagens de fogo. Tu vais ver a maneira como Deus já está a proteger a tua vida, a tua casa. Como Ele vai enviar anjos ao teu favor. Como Ele vai trazer anjos que vão suprir as tuas necessidades. Como Deus vai criar situações que vão mudar as tuas circunstâncias. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que abras agora. Abra agora o entendimento. Abra agora o entendimento, como fizeste com o profeta Eliseu. Usa a minha vida agora, que a tua unção, e abra o entendimento contra todas as coisas que estão a bloquear a mente e o coração dos meus irmãos. Abra agora o entendimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá-lhes a capacidade de verem, nunca mais reagirem, mas começarem a agir baseados naquilo que é a tua palavra. Em nome de Jesus.